Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal no YouTube, Presbítero Mariano. Meus irmãos, seja bem-vindo, muito bem-vindo mesmo, tá? Você que está assistindo esse vídeo agora. Meus irmãos, eu estou falando com pessoas agora que têm dificuldade de montar um esboço de pregação. Se você está assistindo esse vídeo e você conhece amigo seu amigo, que ele começou a pregar agora, tem dificuldade de montar um esboço de pregação, esse vídeo aqui estou fazendo para te ajudar. Isso mesmo. Então continue assistindo o vídeo até o final, porque nesse vídeo aqui, você, pregador que começou a pregar agora, tem dificuldade de elaborar, ou seja, montar um esboço de pregação. Presbítero Mariano, o que é um esboço de pregação? Meus irmãos, o esboço de pregação é o seguinte, vamos lá. Estou com a Bíblia aberta aqui, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 por diante, que vai falar aqui sobre a mulher samaritana. Pronto, isso aqui é um texto que eu escolhi para me pregar. Aí, o que eu faço? Eu oro a Deus, escolhi o texto, João capítulo 4, eu vou pregar hoje sobre a mulher samaritana. Pronto, isso aqui. Aí hoje eu vou pregar. Eu vou orar a Deus e vou escolher um texto aqui. E o texto que eu escolhi foi sobre a mulher samaritana. Pronto. Aí eu pego uma caneta, um caderno. Para quê? Para eu, tudo aquilo que eu vou aprendendo, pega isso aqui. Tudo que eu vou estudando, o texto de João 4, por exemplo. Eu leio o contexto que vem antes, João capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até chegar ao 4. Às vezes eu passo a ler também o contexto que é depois, João capítulo 5, o 6. Pronto, eu leio o texto de João 4, se for isso aqui, João 4, eu leio o texto todinho, o contexto que vem antes e depois. Além de tudo isso, eu ainda estou lendo, fazendo pergunta para o texto. Olha, quem escreveu aqui? Foi João. Onde ele escreveu? Por que ele escreveu isso aqui? O que é que está acontecendo no texto aqui, hein? O que aconteceu? Por que levou João a escrever isso aqui? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Então eu faço um tipo de pergunta. E eu vou aprendendo do texto. Tudo que eu vou lendo, eu vou aprendendo. Aquilo que chama a minha atenção, o que fala comigo, porque primeiro a mensagem tem que falar com o pregador primeiro, para depois você levar para os ouvintes. Isso. Aí tudo que eu vou aprendendo, olha, eu aprendi isso aqui, olha que interessante. Aí eu não posso confiar na mente. Aí eu vou lembrar na hora, não. Aí o que eu faço? Aí vem a hora de uma caneta. Tem pessoa aqui que ignora. Para que caneta? Para que notar? Para que caderno? É para isso. Aí você vai notando tudo. Olha, isso aqui falou comigo. Opa, vou escrever para não esquecer. Olha isso aqui, olha que interessante que eu aprendi no texto. Eu leio o texto, estudei o contexto, fiz a pergunta. Olha que eu descobri, olha que coisa maravilhosa. Aí eu corro aqui, ó, vou notando tudo. O esboço de pregação é isso aqui. Aí depois que eu notar tudinho aqui, né, eu do texto aqui, essa mensagem aqui é uma mensagem textual, tá? Não é temática, nem é expositiva, é textual. Eu vou pregar sobre a mulher samaritana, João capítulo 4, estudo o texto todinho, os contextos, tá? Aí dentro quando eu notar tudo, as coisas que eu aprendi, algumas coisas que me chamou a atenção, que eu notar tudinho, eu já estudei o texto, eu já entendi o plano de fundo, não é verdade? Porque eu estudei o texto, contexto, fazendo pergunta. Então aqui eu aprendi algumas coisas, não foi isso? Aí eu já tenho notado, não está só guardado na mente. Porque se confiar na mente, pode esquecer. Aí depois que eu notei tudo no caderno, aí aqui eu vou tirar o tema do texto. Para que tema, pregador? Tem que ter um tema. Tem que ter uma pregação, meus irmãos, tem que ter tema. Não adianta, tem que ter tema. Vá por mim, tem que ter um tema. Aí você tirou o tema, colocou o tema. Aí a introdução, você não quiser marcar no esboço, você não marca. A introdução você faz na hora.
A introdução é aquilo que você lê o contexto aqui. É João capítulo 4. Você vai ler a partir do versículo 5, verso 6, dois versículos. Aí você começa a fazer uma introdução aqui, ó. Em João capítulo 3, procura um contexto que vai chamar a tua atenção. Você faz uma introdução, dizendo assim, olha, aqui está falando da mulher samaritana, ó. No versículo 4 de João 4, meus irmãos, está dizendo aqui que, entretanto, era necessário Jesus passar por Samaria. Só que o texto está dizendo aqui, isso é uma introdução, está dizendo que Jesus, dizendo aqui que era necessário passar por Samaria. Aí você vai estudar, você vai entender por que foi interessante, necessário, Jesus passar por Samaria. Aí você vai aprender no versículo 5, que diz assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Aí você vai entender aqui. Aí no versículo 6, você vai entender por que foi que Jesus queria entrar nesse lugar. Era necessário Jesus passar por Samaria. Por quê? No versículo 6, está te ensinando. Olha só. Como assim, pregador? Vamos lá. Havia ali a fonte de Jacó. Aí Jesus, todavia cansado, né? Porque Jesus cansado aqui, ó, por causa da viagem. E Jesus sentou-se ali num poço, aquele poço de Jacó, que Jacó deixou o seu filho José. Então ali Jesus sentou no poço. Jesus sabia que ali vinha uma mulher que vinha apanhar água naquele poço de Jacó. E aqui você faz uma pequena introdução. Aí terminou a introdução, você já tem dado um tema, você dá um tema. O tema poderia ser assim, ó. Vamos dar o tema aqui, poderia ser assim, ó. A samaritana encontra o Messias. Pronto, tema da minha mensagem. A samaritana se encontra com o Messias. Pronto. Aí abaixo você fez a introdução, que eu te expliquei agora, a introdução. Aí agora você vai dividir essa pregação da mulher samaritana aqui, você já estudou o texto todo, vai dividir ela em tópicos. Uns que é tópico, é dividir a sua pregação. Por exemplo, uns falam de ponto, outros falam lições, e outros falam tópico. No exemplo aqui, por exemplo, eu mesmo falo tópico. Só que lá na igreja, você está pregando, você vai falar, olha, primeiro tópico, segundo tópico. Você fala se você quiser, você não é obrigado. Se quiser dar um tema, o tema da minha mensagem hoje, meus irmãos, o tema é: a samaritana, ela se encontra com o Messias. Aí dá o tema, do tema faz a introdução, que eu já expliquei. Aí você vai para o primeiro tópico. O que é o tópico? O tópico é aquilo que você dividiu o texto, a sua pregação, você dividiu ela em tópicos. Tem uns que dividem em 3, outros dividem em 4. No caso aqui, essa aqui eu vou dividir ela em 6 tópicos, tá? É uma mensagem comprida, mas você dividiu ela. Já tem o tema, aí do tema vem a introduçãozinha, que é 5 minutinhos. Depois da introdução, você começa a entrar na mensagem, que é começando pelo tópico. Aí o tema: a samaritana se encontra com o Messias. Aí fez a introdução. Aí você vai para o primeiro tópico. O primeiro tópico que eu colocava aqui, ó, o tema, veja o tema, vou repetir de novo. A samaritana se encontra com o Messias. Está tudo no texto aqui, tá vendo? Ó, só estou com a Bíblia, tá? Essa Bíblia aqui é a Bíblia King James, tá? Aí você colocou o tema. Do tema, você faz uma pequena introdução. Da introdução, você entra no primeiro tópico. Qual o primeiro tópico que eu colocaria aqui? Vou montar essa pregação, estou montando aqui. O primeiro tópico seria assim, ó. Fonte, ó, veja o primeiro tópico, olha só. Fonte própria. Fonte própria. Dentro de você. Olha só. Fonte
própria dentro de você. Olha que primeiro tópico lindo. Aí, abaixo desse primeiro tópico, você coloca os subtópicos. Como assim? O primeiro subtópico, baseado nesse tópico, seria assim: quem tem fonte não abandona Jesus. Aquela mulher samaritana, você entra na mensagem nesse primeiro tópico. Aquela mulher, quem tem fonte, não abandona Jesus. Porque Jesus é a fonte. Olha aqui. Aí você entra na mensagem. Jesus é a fonte. Quem tem fonte nunca vai, aleluia, abandonar Jesus. Porque o próprio Jesus é a fonte da vida. Jesus é a fonte. Essa mulher, você nasceu uma mulher. Esta mulher aqui, igreja, elas tinham poço. E que eu aprendo aqui, está na hora de você largar esses poços. Porque talvez você hoje está vivendo uma vida sobre poços. O poço um dia vai secar. Esse poço um dia vai acabar. Mas quem tem fonte, aleluia, nunca mais, quem tem fonte, nunca mais vai abandonar a Jesus. Porque Jesus mesmo já é a fonte. Aleluia. E aqui você entra na mensagem. Aí você parte para o segundo tópico. É o tópico. O segundo tópico seria assim, ó. Perto do poço, longe da fonte. Olha só, segundo tópico. Perto do poço, longe da fonte. Aí tem mais um, abaixo desse segundo tópico, eu coloquei aqui um subtópico. Diz assim, chega de poço. Então, o que eu aprendo aqui? Chega de poço. Hoje é dia de você largar esses poços. Tem pessoa que está vivendo a vida, uma vida de poço. Larga esse poço, porque hoje apareceu na tua vida a verdadeira fonte. Você hoje não depende mais de poço. Tem pessoa aí, meus irmãos, dependendo de poço. Se você está dependendo de poço, então fica em paz, porque a partir de hoje você vai, aleluia, depender da fonte. Essa fonte aqui é uma fonte verdadeira, é uma fonte que traz água a jorrar, água cristalina, água saudável, água para a tua vida. Se a tua vida é uma vida de água de poço, vivendo só em poço, por quê? Eu aprendo com essa mulher samaritana, igreja. Ela vivia uma vida desgraçada, uma vida miserável, uma vida de tristeza, uma vida de desprezo, uma vida humilhada. Por quê? O texto diz que essa mulher ia buscar água meio-dia. Por que meio-dia? Porque o sol lá em Israel era muito quente. Ela não ia buscar água de manhã cedo. Gostaria de ir, mas eu aprendo nesse texto aqui que ela, quem vivia uma vida, essa vida que ela vivia, ela talvez tinha vergonha de ser apontada, de ser humilhada. Mas chega, essa humilhação acabou, porque ela estava vivendo uma vida de poço. Mas hoje é o dia de você largar o poço. A partir de hoje você não vai viver mais de poço, vai viver uma vida de fonte. E essa fonte aqui é Jesus. Só quem está vivendo uma vida de fonte hoje, levanta as tuas mãos e eu quero ver um glória. Enquanto você está adorando aqui, enquanto você adora, aleluia, é mais um poço que está saindo da tua vida agora. Um poço de perturbação, um poço de angústia, um poço de tristeza, aleluia. E que você entra na mensagem. Segundo tópico. O terceiro tópico seria assim: Jesus não queria beber a água, mas queria comunhão. Terceiro tópico. Jesus não queria beber a água, mas sim queria comunhão. Veja só, terceiro tópico. Eu vou adiantar para o vídeo ficar muito comprido. O quarto tópico aqui: Jesus quer te encontrar a sós. Veja que o texto está ensinando. Jesus encontrou aquela mulher sozinha. Quando ele estava com os discípulos, ele queria tanto viver sozinho com a mulher samaritana, que ele pegou os discípulos ali e mandou comprar pão. Entendeu agora? É o quarto tópico. Vamos correr aqui. O quinto tópico,
quinto tópico. Primeiro Jesus lava, depois Jesus dá água para beber. Olha só, primeiro Jesus lavou, entendeu? Pegou isso aqui? Primeiro Jesus lavou a mente daquela mulher, o coração da mulher. Jesus lavou aquela mulher. Depois foi que Jesus deu a água da vida a ela. Primeiro Jesus tratou dela, para depois Jesus conversar com ela, para Jesus dar a água da vida para ela. Então aqui é o quinto tópico. Não vou explicar melhor, para o vídeo não ficar tão comprido. E o sexto tópico, e o último, seria assim. Esta mulher era a chave para abrir as portas da cidade. Não foi verdade? Esta mulher era a chave para abrir as portas da cidade. Veja que depois Jesus lavou essa mulher, deu um tratamento nela e deu a água da vida para ela. Ela virou uma missionária, uma discípula. Ela foi ganhar a alma. A cidade todinha aceitou Jesus através dessa mulher. Então vê o que Jesus fez da vida dela, entendeu? Esta mulher era a chave para abrir as portas da cidade. Olha aqui, você entendeu a introdução que eu entrei falando? Por que Jesus era necessário passar em Samaria? Por causa dessa mulher. Então, meus irmãos, veja que aqui, ó, o tema, uma pequena introdução, 6 tópicos, e abaixo dos tópicos, subtópico. Se você entendeu, não entendeu, você volta o vídeo, vai ouvindo todo o vídeo, assistindo e notando tudo. E você pode montar essa pregação e pode pregar por aí. Fique à vontade. Tá bom, irmão? Que Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.